Oi, gente, tudo bem? Hoje o conteúdo vai ser só sobre greve. Toda a história da greve no Brasil, questões jurídicas em relação à greve e, é claro, a voz de um grevista. Eu trouxe o meu maridão, professor do estado, para falar da atual greve dos professores, a SEDUC. E, é claro, vão me perguntar, mas por que tu trouxe um homem? Por que eu trouxe um homem? É porque teus convidados aí furaram contigo. Gente, não foi isso que aconteceu. Mentira, foi isso mesmo. Então eu tive que trazer quem tava em casa, né? Falei, bora, meu filho, bora. E como doutrinei ele me obedece. É. Se o feminismo for legalizado, coisas assim vão acontecer normalmente. Vamos começar com a vinheta. Que não tem. No Brasil, houveram dois momentos em que a greve foi considerada um crime. Em 1890 e na era Vargas, de 1936 até 1946. 6. Durante a ditadura militar, ela não foi considerada um crime, mas eles colocaram tantos empecilhos e critérios para ela ser executada que quase nenhum trabalhador ia conseguir. Até porque a ditadura militar no Brasil ela foi financiada por empresários. Então, não faria sentido a gente ter uma lei que abraçasse o trabalhador e deixasse ele livre para fazer suas greves, né? Se os empresários estavam lá financiando a ditadura militar. E também é bom esclarecer uma coisa. A greve ela é um direito fundamental dos trabalhadores, mas não é absoluto. O que isso significa? Que existem algumas regras e até proibições. Por exemplo, militares eles não podem fazer greve de jeito maneira. É porque o serviço policial militar é um serviço essencial. Quando não há policiamento, corre-se o risco de ter situações de violência, de crimes, etc. Então, por isso que eles são impedidos de entrar em greve. Também fui militar, também fui policial. Então, em 1988, com a Constituição nova, depois da ditadura militar, né, entendeu-se que a greve era um direito do povo, né, de trabalhadores, tanto funcionários públicos e também servidores de empresa privada, né, os dois podem. Há uma dúvida, né, só pode ser grevista quem é funcionário público? Não, se você trabalha em empresa privada, você também pode fazer uma greve, só que não é bagunçado, existem critérios, né, você tem que estudar um pouquinho sobre isso, procurar seu sindicato, por favor, é importante. Não é assim, eu acordei hoje fazer greve. Não é assim bagunçado, tá? Tem que ter até um aviso prévio ao empregador que vocês querem se organizar para uma greve. Então, realmente não pode ser bagunçado. Existe uma organização. Um rito. É preciso obedecer um rito legal, assembleias. E antes de tudo isso também a possibilidade de diálogo com o empregador, né, no caso dos professores com o governador, porque a greve ela é o ápice da crise. Existem instâncias que... Tem um caminho... Rápido, né? Exato, é um caminho que tem que trilhar. Você faz as assembleias, você precisa avisar a sociedade, olha, estamos em estado de greve, né? Existe uma possibilidade de greve, daqui a 72 horas greve. Tanto que esse caminho foi percorrido pelos professores e a justiça tem dito que não, tem dito o contrário, né? É complicado a gente até compreender isso, mas existe um rito e o rito tem que ser obedecido, né? Então não é bagunçado. Apesar da grande mídia sempre explorar as consequências de uma greve, né, e não dar nenhum apoio à classe trabalhadora, né, a gente tem que deixar em panos limpos que existem outras instâncias anteriores a uma greve que a classe procura. Né, o diálogo, uma formalização, o sindicato vai lá e se propõe a entrar em contato. Quando não existe uma resposta satisfatória, aí sim a organização das assembleias para decidir a greve ou não. E o trabalhador tem direito de não aderir. Tem gente que não adere à greve, mas quando ganha o benefício, todo mundo ganha junto, né? Fica aí a dica. Outro mito que a gente tem em relação às greves é que vocês gostam de greves, né? Só que vocês, professores? Vocês, professores, porque tanto o professor da universidade quanto o professor do município do estado fazem greves e as pessoas o veem com maus olhos. Eu acho que é também porque tem uma constância. O professor tem esse caráter questionador. O professor ele entra em greve tem um histórico já. E as pessoas criaram um estereótipo. O professor quer entrar de greve para poder ficar de folga, poder viajar. Para ganhar aumento, quem dera, né, amor? Várias vezes já ouvia esse tipo de argumento que o professor porque ele quer férias. Ele quer ficar em casa. O professor já ganha muito bem. Não, eu já ouvi assim, eles querem mais privilégios? Eu falei, olha, eu tô louca pra ver esse privilégio que meu marido não tem nada, mano.
humilhado. Mas lamentável, porque isso é resultado também de um investimento. Querem que pensem isso sobre o professor, sobre o grevista, que é a turba, que é o pessoal que quer fazer confusão. Hoje eu li que o professor ganha 5 mil e quer mais. Pô, eu preciso desses 5 mil. Eu adoraria ganhar esses 5 mil. E não é todo mundo ganha 5 mil, não. Vamos ser... Eu não ganho 5 mil. Pois é, né? Isso é justamente porque faz parte de um projeto. Darcy Ribeiro já dizia, né? A crise na educação não é uma crise, é um projeto. Quando chega no ponto da greve, a greve é o ápice de uma problemática que já se estende por um tempo. Parece que a gente está falando aqui daquele período, a gente está falando, a greve é sobre o governo Wilson Lima, que ele não está fazendo tal coisa. Não, a greve é sobre o governo tampão anterior do Amazonina, etc, etc. A greve não é um problema de agora, um resultado de um problema de ontem, mas a greve ela é porque se exauriu as possibilidades de conversa para que se trabalhe por uma educação de qualidade. A educação se encontra hoje desse jeito e chegou no estado de greve porque ela está capenga há muito tempo, né? Muita gente fala assim, pô, mas não tinha como fazer uma greve pacífica. Mas como é que vai incomodar? Né? No contexto da Revolução Industrial, né, teve o movimento ludista, né? Não é lulista não, tá, pessoal? Calma. Mas o movimento ludista é que os caras eles quebravam as máquinas para poder parar. Todo período de campanha, todo mundo diz, a educação é importante, a valorização do professor é importante. Mas na hora do vamos ver, é essa choradeira aí, né? No caso nosso específico, o governador quer dar 3,9% de aumento, né? Mas ninguém fala que desde 2014 os professores estão capengas de salário, não recebiam a database, teve a greve do ano passado, que foram 20 e tantos dias parados, a greve do ano passado foi para repor todo esse rombo que já vem de um tempo, né? A greve de agora, se a gente for colocar no lápis, na ponta do lápis, de aumento, o professor está pedindo 1,55%, mais ou menos. Posso estar errando aqui algum número, mas de aumento real é 1,55%. O resto é reposição, é inflação de 2018 para 2019, por causa de um problema que está por trás, não é por causa de agora. É bom ressaltar também que vocês estão reivindicando não só pelo reajuste, né, pelo aumento, sim, por conta de falta de estrutura, de subsídio, de apoio. Fala aí que teve que comprar material para dar aula, comprou o Natashow. Eu admiro muito os gestores das escolas, né? A minha gestora hoje, por muitas vezes, ela teve que tirar dinheiro do bolso para poder comprar gás. Para a merenda das crianças. Para a merenda. Porque a reposição não era rápida da SEDUC, etc. E se não fizesse a reposição com o próprio dinheiro, faltaria. Os gestores também carregam um piano nas costas gigantesco. Não é só professor. Numa escola de, 200 e tantos moleques por turno, tem um pedagogo para dar conta. Se seu filho está com dificuldade de escrever, esse pedagogo ele vai ter que trabalhar com esse menino. Mas não tem só esse menino, né? Então, assim, professor, muitas vezes, para poder dar andamento na aula, tem professor que compra projetor próprio, tem professor que compra computador próprio, tem professor que tira do bolso para tirar xerox. Isso ninguém fala, né? Se o professor quiser um outro conteúdo, tentar sair daquele livro, tentar oferecer uma outra atividade, uma coisa mais dinâmica, ele tem que tirar do bolso, né? Ele tem que ir para casa, trabalhar em casa, fazer slide em casa muitas vezes, corrigir trabalho. Por exemplo, eu tenho turmas de quase 50, tem turmas de 48, 50 pessoas numa sala só. 50 universos, né? 50 realidades, né? Que o professor tem que lidar. Mas seria bom se ele tivesse só essa turma de 50. O professor tem 5 turmas de 50. E se for só num turno também, ok, mas são 2 turnos. E tem professor que tem 3 turnos. Então você fica imaginando, pô, está tendo que mendigar o 1,55% de aumento. É injusta essa pauta. Pô, é ruim realmente o aluno
tá sem aula, o pai tem que trabalhar, não sabe o que o menino está fazendo em casa, não sabe se o menino fica em casa. O professor, eu costumo dizer que o professor é uma das raças mais bobas mesmo que existe, porque a gente fica em casa na greve, eu fico pensando se o moleque, será que ele vai ficar em casa mesmo? Será que ele não vai usar droga? Será que ele não vai ser aliciado por alguém lá pro tráfico? A gente pensa nisso, mas qual é a saída que a gente tem? Porque eu tenho família, né? Eu tenho que sustentar a minha casa, o meu filho, né? Então, assim, é muito ruim essa demonização do trabalhador. Eu fico lá na sala de aula conversando com um aluno que chora porque o pai bate na mãe, porque o pai assedia, porque o pai violenta. E o professor do seu filho muitas vezes tem que ser psicólogo, sem formação, mas tem que segurar a peteca lá. E ainda querem tirar a educação sexual das escolas, né? Onde a criança vai lá e... Se a gente for entrar todo nesse âmbito aí, a gente vai longe. Mas sim, perceba, existe alguma coisa muito errada acontecendo. E quando o professor chega no ponto de fazer greve, acredite, eu tenho plena certeza que 98% dos professores estão extremamente incomodados em estar de greve. Porque o professor tem uma profissão que sabe o seu papel na sociedade, é o professor. E ele sabe que quando ele para, o aluno pode estar em risco. O professor é esse bicho incomodado o tempo inteiro, né? De estar, mesmo que esteja atrás de um direito seu, mas está lá com o coração pesado, porque a molecada, que ele sabe que a molecada olha para ele e vê nele alguém que pode ajudar. O professor é aquele que cuida do seu filho, que muitas vezes você está sem paciência com ele, mas o professor tem que ter paciência. Muitas vezes você deixa um menino lá na escola porque você quer respirar, eu quero ter um sossego. Aí o professor está lá para acolher o seu filho, para ensinar o seu filho, mesmo com tudo contra, mesmo numa sala de 50, mesmo muitas vezes a sala, o ar-condicionado não dando conta de tanta gente dentro, mas o professor está lá, né? Então, existe duas questões. A greve ser colocada como um instrumento de vagabundagem do cara que não quer trabalhar, e a greve do professor, dizendo que o professor tem muito privilégio, que não sei o quê. Pô, gente... Eu quero que eles enumerem os privilégios, porque até hoje eu não identifiquei. Né? E uma resposta é o nosso presidente: não há conta de matemática que se sustente com barriga vazia. Então, se ele resolver os problemas estruturais das escolas, né? Da gestão das escolas, gestão de suprimentos das escolas, o básico que é oferecer ali um espaço de qualidade, oferecer a merenda para as crianças, não há matéria que se sustente, não há nada, não há conhecimento que se sustente. Então, começa resolvendo o básico, né? Ao invés de querer mudar a estrutura pedagógica agora. Não... Desculpa, mas espero que esse vídeo tenha trazido uma reflexão pra gente, pra vocês que estão assistindo, porque é muito importante que a gente saiba dos direitos, dos nossos direitos como trabalhadores, saiba o motivo de acontecerem greves e o seu processo histórico. Tem muita coisa, mas cabe um estudo aprofundado de cada um, porque em um vídeo só não dá pra falar. Eu quis pincelar para instigar vocês a pesquisarem mais sobre isso, porque eu considero muito importante que a gente saiba sobre isso, beleza? Obrigada, Rodrigo, pela sua participação, pelo seu testemunho. E é isso, pessoal. Beijo. Se inscreve no meu canal. Fala aí, amor, pra você se inscrever no meu canal. Você se inscreva no canal, deixa ela like. falar. É um canal muito legal, eu assisto sempre. Tá bom, vamos lá. Não é porque ela é minha mulher, tá? E dá like, assim. Ativa o sininho, porque você nunca vai saber que tem vídeo novo se não ativou o sininho, mano. Os amigos que falam, eu não vejo notificação porque você não assinou, não ativou o sininho aí, garoto. Então é isso, gente. Obrigada. Beijo.